Muito bom dia a quem está a entrar nesta sessão de divulgação de parcerias de pequena dimensão, KA 210, no âmbito da educação de adultos. Espero que todos se encontrem bem. Estamos aqui dando um compasso só de espera para que todos entrem na sessão. A sessão hoje será focada apenas na educação de adultos, na KA 210. O meu nome é Eugénia Inácio e eu faço parte da equipa do setor de educação de adultos da Agência Nacional Erasmus+ Educação e Formação e comigo vamos ter alguns colegas que vão estar nesta sessão e que passo a apresentar. Temos a nossa chefe de equipa para o setor de educação de adultos da formação, da educação e formação profissional, a doutora Isabel Joaquim. Temos a minha colega também da KA 210, mas da educação e formação profissional, a doutora Ana Cunha. E depois temos o chefe de equipa da comunicação, o Dr. Paulo Almeida, que está também aqui para vos falar de algo, passarei a palavra de seguida. Mas também temos a apoiar-nos elementos da equipa de informática, o nosso colega João Gomes e Pedro Antunes. Esta equipa irá estar aqui convosco esta hora e meia, sensivelmente, para vos poder falar desta ação-chave e também da candidatura que se aproxima. Tudo isto, passarei então a palavra ao meu colega Paulo Almeida para vos falar de algo que também vão ter que participar. Paulo, eu te passo a palavra. Obrigado, Eugénia. Ora, bom dia a todos. Queria apenas falar-vos de duas situações. Preferencialmente, aqui nesta sessão, todas as perguntas e respostas são dadas através do Padlet. Eu já coloquei um dos links e vou voltar a colocar aqui o link na conversa do webinário. Pedimos que todas as perguntas e respostas sejam dadas neste Padlet e que evitemos aqui um bocadinho a utilização da conversa, que servirá apenas para colocarmos aqui alguns anúncios mais específicos. Posto isto, vou só partilhar aqui o meu ecrã para que possam ver, o Padlet e como é que é o funcionamento. Isto é muito simples, nós aqui temos alguns anúncios, tenho já aqui os links para a avaliação da sessão e também para o registro na própria sessão. Aqui nas ligações úteis vamos colocar eventualmente aqui algumas respostas, algumas questões que possam colocar e que tenham a ver com o procura de parceiros, alguma ligação para a nossa página que seja necessária para os vossos projetos ou para as vossas candidaturas. E as vossas perguntas são colocadas aqui nesta zona das perguntas. Para fazê-lo é muito simples, é só clicar aqui no mais e vai aparecer esta caixa. Colocam aqui a vossa pergunta e fazem, não precisam escrever mais nada e fazem um publicar. Depois as respostas serão dadas através aqui do comentário pelas minhas colegas, tanto a Isabel Joaquim como a Ana Cunha. Relativamente a este Padlet, acho que é super simples. Eu enviei também hoje de manhã um outro e-mail com o acesso a esta sessão e também com algumas informações, e lá temos um outro Padlet que vamos começar a implementar a partir desta sessão. Este Padlet, que é este que eu passo a mostrar, não é mais do que um mapa. E neste mapa o que nós queremos é criar uma espécie de rede de parceiros de setores de educação de adultos. Também vou colocar este link aqui na nossa conversa e aqui nas ligações úteis para que possam aceder e registrar as vossas instituições, caso assim o entendam e caso o vosso regulamento de proteção de dados o permita, para que seja mais fácil a pesquisa e a procura de parceiros dentro do nosso país. A educação de adultos é uma área em que, por norma, não temos tantas candidaturas, mas queremos que cresça. E para crescer temos que ajudar as instituições encontrarem-se, digamos assim. E foi por isso que criamos este Padlet.
No final da sessão, terão também um QR Code no vosso ecrã, que estará na apresentação da minha colega da Eugénia Inácio, para fazer o registro nesta sessão, e terão outro QR Code para fazer a avaliação da própria sessão. Posto isto, não tenho mais nada a acrescentar. Eugénia, passo-te a palavra para que possas dar início à tua sessão. Muito obrigada, Paulo. Irei então voltar a partilhar a minha apresentação. Também faço ainda aqui coloco aqui algumas notas. Como puderam verificar, este Padlet, esperemos que traga aqui um aumento de networking entre as instituições do setor de adultos, muito, muito por aí. Sem dúvida que os nossos projetos são transnacionais e, portanto, este Padlet deve ser alongado, não é, para outras regiões, sobretudo a Europa. Veremos o que vamos conseguindo fazer, estamos a iniciar. Em termos nacionais também é muito importante, não só para poderem fazer networking sobre a educação de adultos, debaterem este setor tão interessante e importante, mas também porque, como sabem, e quem não sabe, os parceiros também podem ser repetidos do mesmo país após o cumprimento do critério de elegibilidade. Portanto, atenção ao Padlet, e se puderem, se tiverem interesse, coloquem, situam-se no mapa para que facilmente consigam também depois chegar uns aos outros. Esta sessão tem sobretudo dois objetivos. Primeiro é passarmos, obviamente, aqui informação sobre a ação-chave 210, parcerias de pequena dimensão no setor de educação de adultos, mas também gostaríamos que houvesse alguma reação da vossa parte, e faço aquilo que eu vou referir, e aqueles que já conhecem e aqueles também que não conhecem, que tenham questões, para que depois na segunda parte possam interagir connosco, coloquem questões. Quem se sentir menos à vontade, ou tenha pouca oportunidade de só haver muitas questões, então que o façam por escrito, também são igualmente bem-vindos. Temos as minhas colegas a apoiar-me para que possam responder a todas as vossas questões. E esta situação do Padlet, esta nova ferramenta, é interessante porque também nos ajuda a melhor compilar e a distribuir essas questões que são colocadas. Também queria-vos alertar para a questão dos microfones. Mantenham os vossos microfones desligados. Quando for a sessão das perguntas e respostas, queiram levantar a vossa mão na opção do Teams. O meu colega Paulo irá gerir a ordem de quem levanta a mão, para poderem colocar as vossas questões, e eu tentarei respondê-las todas quanto possível. E este PowerPoint que irei começar agora a apresentar também será distribuído por vós, por isso que é também importante o registro de todos vós nesta sessão. Facilmente conseguimos fazer chegar toda a documentação que entendemos ser útil. Como eu referi, vamos estar aqui no âmbito da ação-chave 2, que designa por cooperação entre organizações e instituições. Os pontos já a abordar. Ora bem, vamos começar com o primeiro ponto, em que irei referir-vos alguns conceitos que devem reter no âmbito da educação de adultos. Depois falarei sobre as parcerias para a cooperação, designadamente as de hoje que estou aqui para falar, que são as parcerias de pequena dimensão. O ponto 3, irei abordar as prioridades horizontais, as prioridades para o setor de educação de adultos e as prioridades nacionais. O ponto 4, como apresentar uma candidatura, e o ponto 5, o formulário de candidatura. Como devem calcular, portanto, nesta hora e meia, sensivelmente, isto irá ser um debitar de informação, enfim, que irei ser o mais concisa e objetiva possível, porque o tempo não dá para mais, e porque também queremos que da vossa parte haja depois questões e respostas para que consigamos aqui uma dinâmica interessante. E, portanto, também vos dar, assim, voz nesta sessão. Ora bem, porque é que vamos falar, então, dos conceitos a reter na educação de adultos? E, provavelmente, até será algo que não costumam ver isto quando quem já trabalha connosco nos outros setores. Porque na educação de adultos, ao contrário dos outros setores, e salvo algumas exceções na educação e formação profissional, nós abordamos, nós estamos, enfim, integramos o ensino, a aprendizagem
para além do formal, o não formal e informal. E isto faz toda a diferença neste setor. Faz com que, por vezes, não estejamos a falar todos sobre os mesmos conceitos. O conceito difere de pessoa para pessoa e como também fica difícil comunicarmos com instituições ligadas a este setor, porque muitas vezes nem se apercebem, sobretudo aquelas que estão no âmbito do informal e algumas do não formal, não se apercebem que nós estamos a comunicar para elas e que têm todo o direito e interesse em participar no programa Erasmus+. Então, para não me alongar, como eu disse, tem que ser objetiva, concisa, não é? Então, começaria pelo próprio conceito da educação de adultos. Quando falamos em educação de adultos, temos que ter ideia clara de que estamos a falar de todas as formas de educação, mas não profissional. Isto também cria alguma confusão. Atenção, não profissional, que seja de natureza, como eu já referi, formal, não formal ou informal. A formação profissional contínua, apesar do nosso sistema também integrar no âmbito da educação de adultos, no âmbito do programa Erasmus+, esta parte deve ser, portanto, um projeto que incida sobre a formação profissional contínua deve incidir, portanto, no setor BEP, Ensino e Formação Profissional. Quanto ao conceito do adulto, o aprendente adulto, enfim, sistematicamente ouço as pessoas ligarem muito este conceito ao facto de serem maiores de idade, não é? Ou até mesmo serem séniores, de todo. Não é exatamente por aí, poderá ser uma coincidência, mas não é por aí. Portanto, tem que ficar realmente claro é que todo adulto que já tenha concluído, ou todo indivíduo que já tenha concluído ou já não esteja envolvido na educação e formação inicial, e que regressa a algumas formas de aprendizagem não profissional contínua, que são aqueles que podem participar nas atividades como aprendentes. Normalmente nós temos aquele aprendente que está no ensino alternativo, ou se assim podemos chamar, enfim, que não seja o ensino regular, o ensino que temos no âmbito formal, do Qualifica, por exemplo, ou que temos ao nível do não formal, quando estão a participar numa formação de uma associação, ou em termos informais, por exemplo, quando estão a fazer a visita a um museu, a uma exposição. Portanto, todas estas pessoas, estes indivíduos, estão de facto a receber um saber, não é? Ao melhorar os seus conhecimentos, e ele faz dele um aprendente adulto. Depois temos os profissionais ligados à educação, são todos, enfim, nós normalmente aqui neste setor não designamos exatamente por professor ou por formador, dada a variedade, não é, de tipo de ensinos que nós temos na educação de adultos, o profissional de educação de adultos é de facto o mais adequado para nós nos referirmos aos mesmos e tem que estar formalmente vinculados a uma organização educativa. Ou seja, uma instituição de educação de adultos, e estes poderão depois participar nas atividades designadas para o pessoal ou para o staff, como nós referimos. Depois, mais 3 conceitos que devem referir, eu já os mencionei aqui, mas vamos só tentar perceber um bocadinho melhor. Quando é que nós estamos numa aprendizagem informal? Esta aprendizagem refere-se à aprendizagem nas atividades da vida diária, no trabalho com os seus pares, e etc., naturalmente, mas o que é que tem que ficar aqui claro é que é principalmente aprender fazendo algo que não está organizado, estão a aprender algo que não está estruturado, não está organizado, não tem objetivo, não tem um tempo, quando é que começam a aprender e deixam de aprender, não há um suporte de aprendizagem e, portanto, pode não ser intencional. Nós estamos a aprender, nós todos podemos ser, de facto, aprendentes. E, naturalmente, que depois é fundamental estarem ligados a uma instituição de alguma maneira. Mas, para além disto, temos também a aprendizagem não formal, que refere-se à aprendizagem que ocorre fora do currículo educacional formal e que é realizado pelos aprendentes numa base voluntária, quando querem melhorar as competências e sentem que têm que fazer, mas não querem voltar ao ensino formal, então podem-se recorrer, eu já dei o exemplo de uma associação, de uma entidade, de uma empresa que de facto consiga melhorar as competências e sem até concederem qualquer tipo de grau ou de reconhecimento. Enfim, algum reconhecimento, mas não é formal, que nós estamos habituados no âmbito de um currículo educacional formal, que isso sim, nós temos a aprendizagem formal, que integra esse currículo.
Portanto, posto isto, estes conceitos que são fundamentais para quem está a construir ou pensar num projeto de educação de adultos devem ficar devidamente esclarecidos. Quanto às parcerias para a cooperação, temos aqui as parcerias de pequena dimensão. O que é que nós entendemos por isto? Que tipo de parcerias é que nós temos aqui? É sobre isso que eu vou falar agora. Ora bem, na ação-chave 2, temos as parcerias para a cooperação. Eu coloco ali o para, porque isto poderá trazer algum tipo de confusão com um dos tipos de parceria. Eles são dois. Portanto, no âmbito das parcerias para a cooperação, temos dois tipos. As parcerias de cooperação, KA 220 ADU, e as parcerias de pequena dimensão, a KA 210 ADU. Hoje vamos focar, como eu já disse, apenas nas parcerias de pequena dimensão. Mas, só para que saibam, a distinção passa, sobretudo, pelos objetivos, não só de cada uma que a Comissão Europeia traçou, como também da vossa parte, o que é que pretendem atingir, assim como pela composição da parceria, também há mínimos diferentes, e pela experiência de cada um. Naturalmente, quem já tem mais experiência é suposto pensar em talvez uma parceria de cooperação. Quem tem menos experiência ou nenhuma é suposto pensar em uma parceria de pequena dimensão. Quais são então os objetivos que a Comissão Europeia traçou para esta parceria de pequena dimensão? Elas tocam-se, em algumas circunstâncias, também com as outras parcerias. Há coisas que de facto são semelhantes, mas há outras que fazem a diferença. Então, começamos logo pelo primeiro ponto, que é chegar a organizações menos experientes e novas. Temos verificado, no âmbito deste setor, existem, de facto, instituições, enfim, se nós pensarmos nesta tipo de instituição com poucos recursos, uma instituição pequena, muitas vezes até no interior, como é que elas conseguem, de facto, participar ou fazer frente a uma instituição com mais recursos e com outra dimensão? Então, a Comissão Europeia quer, de facto, fazer esta distinção e quer criar aqui uma porta para este tipo de instituição. Depois, pretende, naturalmente, reduzir essas barreiras de acesso. É disso que estamos a falar, não é? Para que seja mais fácil a estes candidatos de pequena dimensão fazerem também a sua participação, terem uma participação neste programa. Construir um primeiro passo para a cooperação das organizações a nível europeu. Ora, estas instituições já têm, às vezes, dificuldade em sair da sua comunidade, da sua localidade. Imaginem agora poderem pensar e ter algum tipo de ação fora do próprio país, não é? Às vezes isto até parece um bocadinho difícil, mas o programa Erasmus+ facilita esse primeiro passo e, portanto, esta é uma boa ação para que possam participar. Depois temos a inclusão de grupos-alvo com menos oportunidades, também é uma forma de os incluir, através destas parcerias, e promovendo assim um grande objetivo, sem dúvida, que é a cidadania europeia, para que todos consigamos sentir o que é isto da Europa e conseguimos entender melhor o que é isto da Europa e, enfim, somos todos cidadãos europeus. E trazer a dimensão europeia a nível local. Desta forma, vamos trazer a dimensão europeia a nível local. Algumas características sobre estas parcerias de pequena dimensão. Primeiro que tudo, é a única ação que nós temos com, enfim, no âmbito da ação-chave 2, com 2 rondas. Significa isto que têm mais do que uma oportunidade de apresentar candidaturas. Em maio de 2021 foi a primeira ronda e agora vamos ter, já muito perto, a 3 de novembro, a segunda ronda. A segunda oportunidade, a segunda possibilidade de fazerem a candidatura. Atenção às horas, porque a plataforma encerra precisamente ao meio-dia de Bruxelas. Não esquecer que em Portugal e na região autónoma da Madeira são 11 horas e que na região autónoma dos Açores são 10 horas. Portanto, atenção a isto, que a plataforma depois disto já não permite. Tal como o próprio nome indica, parcerias de pequena dimensão, nós estamos aqui, enfim, a querer facilitar a entrada das instituições. E para isso também a duração contribui. Basta projetos com mínimo de 6 meses e depois máximo de 24 meses para poderem desenhar uma parceria. O número de parceiros, no mínimo 2. Naturalmente que tem que também ponderar sobre alguns riscos. E se coloca um mínimo e se por algum motivo uma instituição tem que desistir,
o projeto automaticamente cai, porque não pode trabalhar só com uma organização, não é? Acho que é fácil de perceber, mas no mínimo são 2 organizações. E de 2 países do programa diferentes. Eu coloquei encarnar países do programa, porquê? Porque estes são os únicos que são elegíveis para participar, como eu irei referir mais à frente. Mas depois não há número máximo. Contudo, logo a seguir, temos a questão do orçamento, e isso irá com certeza balizar esse número máximo que queiram convidar ou que a parceria possa ter. E isso tem a ver com os montantes fixos, em que podem escolher. Aqui, de facto, há uma grande flexibilidade no orçamento, têm é que efetivamente escolher entre 30 mil euros e 60 mil euros. Depois há a questão das prioridades, para participarem numa parceria de pequena dimensão, e à semelhança de outras parcerias, têm que efetivamente passar pelas prioridades, têm que responder pelo menos a uma prioridade horizontal e ou, no mínimo, a uma prioridade da educação de adultos. Iremos também falar nisso mais à frente. Não esquecer que quem apresenta uma candidatura a 3 de novembro, se tiver a candidatura aprovada, os projetos poderão dar início entre 1 de março de 2022 até 3 de maio do mesmo ano. Ao nível do orçamento, gostaria, enfim, isto eu acho que tem trazido algumas questões, poderá não ser assim logo muito claro, sobretudo para quem também já conhece um bocadinho o programa e as outras parcerias, e para construir um orçamento, muitas vezes todo o orçamento está organizado por rúbricas orçamentais. Ora, aqui não é o caso. Aqui, simplesmente, tem aqui estas 2 possibilidades e não outras, e, portanto, a escolha passa por vós. É o montante total da subvenção. Naturalmente que, como é que, enfim, não diria que seja esta a primeira questão que tem que resolver, não é? Não, ao pensarem a construir um projeto, desenhar um projeto, não devem pensar, ok, vamos participar numa parceria de pequena dimensão, mas vamos para 30 mil euros ou de 60 mil euros. Não diria que seja assim. Esta escolha já é uma fase posterior, não é? Em que definem esses montantes em função do quê? Em função dos objetivos, que depois têm que pensar em atividades para atingirem esses objetivos e que resultados vão querer ter, tangíveis ou intangíveis, enfim, e tudo isso tem, obviamente, um preço. E é nessa fase que vão ver se cabe nos 30 mil euros ou nos 60 mil euros, bem como o número de parceiros, também vai fazer a diferença. Relativamente aos países elegíveis, ora bem, o que eu vos mostro aqui são os países elegíveis para a participação no programa Erasmus+. Eles são um total de 33 e depois temos todos os países parceiros por este mundo fora. Estes são os elegíveis para o programa Erasmus+, e no âmbito da ação-chave 2 é esta a realidade. Contudo, nas parcerias de pequena dimensão, por serem, enfim, projetos mais pequenos, assim se pode dizer, não é? Com uma ambição mais limitada, também assim se pode dizer, a Comissão Europeia pretende que se foquem apenas nos Estados-membros da União Europeia, já são 27, não é? Já tem aqui muito país para ponderar, bem como países do programa, mas fora da União Europeia. Temos aqui os 6 mencionados. Portanto, dá um total de 33 países, são esses sim que podem participar nas parcerias de pequena dimensão. Países parceiros ficam, por agora, fora. Portanto, têm 33 países, portanto, ainda são alguns para poderem pensar como vossos futuros parceiros. Apenas uma advertência, já é, enfim, conhecido todos com certeza, que o Reino Unido não é Estado-membro, portanto, passou a ser agora considerado um país parceiro. E, enfim, noutro tipo de projeto, no tipo de parceria, ele até é designado como estando na região 14, isto para efeitos de financiamento. Enfim, só para que fiquem com algum conhecimento sobre isto. Depois, ao nível das parcerias de pequena dimensão, tal e qual como as outras, há critérios de atribuição, em que nós vamos ter avaliadores externos para avaliarem as candidaturas e que têm que se basear em algo, naturalmente. E, portanto, também da vossa parte devem ter esse trabalho de conhecer esses critérios que estão melhor explicados no próprio manual do avaliador externo, enfim,
que a Comissão Europeia também disponibiliza, e nós também no nosso site, que devem, enfim, perceber exatamente estes critérios, que passam pela relevância do projeto e também pela qualidade da concepção e da execução do projeto. Se repararem, coloquei encarnado porque são mais valorizados. Os outros dois que vou passar a referir não quer dizer que tenham menos importância, mas estes são fundamentais porque, como são parcerias à partida mais simples, naturalmente que, primeiro que tudo, tem que haver a relevância no setor, não é? Se estão a querer fazer algo para outro setor aqui, não faz sentido. Portanto, isso é fundamental que seja avaliado, bem como também a qualidade da concepção e execução do projeto, porque, enfim, há de ser uma candidatura à partida que se pretende tão simples que, se não houver aqui um fio condutor, algo bem ponderado, poderá, de facto, levar a projetos, enfim, que possam não ter aqui envergadura para conseguirem serem realizados. Depois também têm que se focar naturalmente, embora estão a ver que a classificação é um bocadinho menos, na qualidade da parceria e dos mecanismos de cooperação, uma vez que apenas é permitido 2, daí não ser um dos critérios mais valorizados, não é? Mas também tem a sua importância, naturalmente tem que explicar porque é que estão a escolher aqueles parceiros, e ao nível do impacto também, é importante que, se não for um grande impacto que se espera, ao contrário dos outros tipos de parcerias, também que tenha algum naturalmente, porque estão a utilizar financiamento comunitário de todos e, portanto, é suposto ter algum impacto naturalmente. Apenas referir que, no mínimo, uma candidatura para passar, para ser aprovada com qualidade, tem que ter 60 pontos em 100 e que terão de obter pelo menos metade da classificação de cada critério, senão será automaticamente também rejeitada. Naturalmente que 60 pontos poderá também não levar a uma candidatura, apesar de ter qualidade para ser aprovada, segundo a Comissão Europeia, poderá não ser financiada, porque isso depois depende, obviamente, temos um ranking e depende do próprio orçamento disponível. Quanto às prioridades, temos aqui, de facto, 2 tipos. Uma prioridade, ou várias prioridades que existem ao nível horizontal, significa que todos os setores educativos têm as mesmas prioridades, são as prioridades do programa, se assim se pode dizer, e depois temos as específicas que são pertinentes para o domínio da educação de adultos. Ao nível das prioridades horizontais, elas foram definidas como sendo 4. Ao nível da inclusão e diversidade, ao nível do ambiente, clima e sustentabilidade, transformação digital e participação ativa na vida democrática. Pelo menos uma devem focar, ou, se não entenderem que querem responder a alguma destas, vão pensar nas outras do próprio setor que irei já focar. Mas queria dizer que todas elas têm aqui uma importância que devem ser ponderadas para quando estão a fazer uma candidatura, nomeadamente fazer sempre possível uma candidatura que respeite o ambiente, quando se fala, por exemplo, em mobilidades, não é? Ou que consigam formar o vosso staff ao nível digital, quando agora tomou uma importância nos nossos dias que antes tinha um pouco menos. Bem como dar a oportunidade de todos participarem de uma forma ativa, de criarem cidadãos ativos na sociedade, é algo também que deve ser ponderado. E, naturalmente, que ter projetos que não façam distinção discriminatória, não é? Negativa, terá também algo a considerar. Depois, o que é que acontece? A Comissão Europeia define as prioridades, mas dentro dessas prioridades, cada Estado participante do programa pode escolher as suas próprias prioridades, não é? Com base nessas. Então, de acordo com a Estratégia de Portugal de 2030, que foi aprovada pela Comissão do Conselho de Ministros, como aí refiro, indica, dentro daquelas prioridades europeias que eu acabei de referir, qual é que é o enfoque que dá a cada uma. Portanto, ao nível da inclusão, temos a inclusão social. Ao nível do digital, temos o desenvolvimento de práticas inovadoras nesta era digital. Ao nível da questão ambiental, temos o desenvolvimento de metas ambientais e climáticas, e da participação ativa dos cidadãos, temos a ajuda aos educadores, aos dirigentes pedagógicos e ao pessoal de apoio, para que possam naturalmente passar conhecimentos mais estruturados e de qualidade.
nível da educação de adultos, efetivamente, de outras prioridades não vos serve, mas que, como têm que definir pelo menos uma, não é? Mas pode ser mais, então, se eventualmente de alguma destas for mais ao encontro das vossas necessidades, também está tudo bem. Portanto, isto é também uma ligação mais estreita entre o programa e as medidas de política. Também tem que existir e, portanto, é por aqui que se faz essa ligação. Bem como também podem considerar isto até uma fonte de inspiração para os vossos projetos Erasmus+. E então, se pensarmos na educação de adultos, o que é que poderão ter como prioridade? Melhorar a disponibilidade de oportunidades de aprendizagem de elevada qualidade para os adultos. Portanto, estes aprendentes também merecem ter um ensino de elevada qualidade e, portanto, podem construir projetos que respondam a isso, criar percursos de melhoria de competências, melhorar a acessibilidade e aumentar a adesão de adultos. Queremos, de facto, ter aqui mais público-alvo a participar, não só no programa, mas também no próprio setor, e que tenham, melhorem, sem dúvida, as suas competências e, por isso, poderão pensar em formas de como fazer isto através de um projeto Erasmus+. Temos ainda a possibilidade de melhorar as competências dos educadores e do pessoal ligado à educação de adultos, termos o staff, termos agentes educativos neste setor bem preparados também é fundamental, naturalmente, isso entende-se, não é? Facilmente. Então, pensar num projeto que vise isso, a melhorar a garantia de qualidade na educação de adultos, de uma forma também já se falou nisso, desenvolvimento de centros de aprendizagem orientadores para o futuro, a inovação na educação de adultos também é muito importante, e desenvolver o Erasmus+ entre todos os cidadãos e todas as gerações. Portanto, como veem, tem aqui uma série de, eventualmente, temas para futuros projetos. Como apresentar uma candidatura? Antes de mais, penso, enfim, começa a ter já do conhecimento geral, mas quem está nisto, de facto, pela primeira vez, isto é novidade, ou seja, para participar no programa Erasmus+, tem que efetivamente fazer um registro da vossa instituição, porque apenas instituições podem participar no programa através da Agência Nacional. O público-alvo, todo ele é selecionado e pode participar através depois de vós, todos vós, portanto, todas as instituições são importantes para participar no programa para que consigam chegar ao público, aos beneficiários finais. Portanto, a instituição tem que estar inscrita, a Comissão Europeia quer saber mais sobre vós, é mesmo assim, e para isso tem que se registrar no portal do Registro das Organizações. Como é que fazem isto? Eu tenho aqui rapidamente formas de vos mostrar. Se forem ao Google e colocarem as palavras-chave, Registro das Organizações de Erasmus+, aparece-vos o primeiro link de Registro das Organizações e clicam e fazem o registro. Se estiverem no site da Comissão Europeia, hão de estar neste sítio, no próprio portal da Comissão Europeia, que indica Registro das Organizações. No registro das organizações, mais abaixo vão encontrar as ações geridas pelas agências nacionais e depois ali, nas linhas azuis, é um link aonde vão diretamente para esse portal para fazerem o registro. Quando já estiverem aqui, significa que chegaram ao sítio certo e se colocarem aqui no Search for Your Organization, naquele espaço branco, a vossa instituição, podem verificar se já tem algum OID, algum colega que já tenha passado pela vossa instituição, tenha criado e vocês não tenham conhecimento, ou que já não se lembra. Uma forma de verificar, ou mesmo de algum parceiro que queiram saber o OID, é aqui que têm de fazer. Se não aparecer, se aparecer No Organization Search, então têm que criar e vão aqui ao mais Register a New Organization e começam a registrar a vossa organização. Quem já tem, vai para o quadrado abaixo, Organizations, My Organizations, e aí também entram diretamente no campo da vossa instituição. Ora bem, antes disso, ainda tem que também criar um login para poderem criar esse registro, fazer esse registro. Também tem que ter conhecimento disso. O login é um serviço de autenticação da Comissão Europeia, onde passam a criação das palavras, passes, enfim, dos usernames, fica tudo aí no EU Login. Portanto, é importante que conheçam essa página. E depois dá acesso, não é? Uma vez que tem um registro feito, dá acesso a várias plataformas geridas pela Comissão Europeia e, portanto, tem aqui um link, quando o PowerPoint for disponibilizado, podem facilmente também chegar até ao EU Login. Atenção que uma organização deverá ter um OID, é esta, de facto, a ideia. Caso contrário, as agências nacionais são responsáveis depois para resolver isso, mas
sublinhamos que não criem vários OIDs para a vossa organização, porque depois isso significa que as agências têm que perceber qual é que deve vingar e todos os outros devem ser invalidados. E será a Agência Nacional do país da organização que valida o OID. Ou seja, dá a indicação à Comissão Europeia que a vossa instituição está legalmente constituída, que é um dos requisitos fundamentais para participar no programa. OID, o que é que significa? Organization ID, portanto, ou seja, o número que identifica a vossa organização. Nesta plataforma, deverá indicar, naturalmente, todos os dados relativos à organização e vai obter um número, um código de 9 dígitos que inicia E. E aqui, qualquer informação sobre a vossa instituição é nesta plataforma que devem sempre colocar. E vão verificar, quando tiver um projeto aprovado, vão necessitar de entrar várias vezes. Portanto, guardar muito bem as credenciais para um dia mais tarde poderem utilizar. Se não for necessário, ou se não for necessário logo naquele momento, não é? Depois será necessário, naturalmente, preencher o formulário de candidatura, já têm o OID, já têm mais ou menos a ideia do que é que querem, eventualmente, ou querem conhecer o formulário, então como é que devem fazer? Primeiro que tudo, como aceder aos formulários. Também tem aqui várias possibilidades. Ou através do site da Agência Nacional, clicando ali no erasmusmais.pt, em que tem aqui 2 acessos, se forem na barra com as opções, na última opção, que ali conseguem ver, clicam na atualização do programa, ou, logo na segunda opção, a candidatura, e vão parar aqui a este site, a esta página da Agência Nacional, e mais abaixo vão ver onde está mencionado prazos de candidatura na tela tecla laranja, o que tem que clicar, vão dar aqui esta informação fundamental. É fundamental que conheçam o guia do programa Erasmus+. Eu costumo dizer que é a Bíblia que vos acompanha desde o início até ao fim. Toda a informação que também nós temos que ter atenção está aí. Portanto, todos têm que ter acesso a esse documento e ter com eles, e ter o mesmo junto de vós. Depois, conhecer todos os anos o convite à apresentação de candidaturas, é lá que vai sair a data para apresentarem as candidaturas às várias ações. E depois tem o próprio portal, que este ano a Comissão Europeia tem um portal onde concentra toda a informação sobre candidaturas. E é aí que deve clicar para poder chegar depois ao formulário. Ou então através da própria Comissão Europeia. Tem aqui um link para esse portal. O portal é este o aspecto. Já tínhamos entrado há pouco, não é entrada, é visto, na criação do OID, mas o aspecto é muito semelhante, tem as várias opções do vosso lado esquerdo, têm que chegar às oportunidades para conhecer o que é que está em aberto, quais são os convites, os call, como nós chamamos, call, também é assim que designamos o convite, para conhecer o que é que está em aberto. Portanto, clicam ali no Erasmus+, porque o outro não interessa para aqui, o European Solidarity Corps não está com esta agência nacional, portanto, vão ver ao Erasmus+, que têm as oportunidades em aberto. Aqui, apenas para vos dar a conhecer o aspecto e dizer-vos que o ícone azul tem a ver com a ação-chave 1, outro tipo de ação que não estamos aqui a referir hoje, e o ícone alaranjado encarnado é onde tem as oportunidades em aberto para a ação-chave 2, onde temos ali as KA 210, parcerias de pequena dimensão. Sabendo já onde aceder aos formulários, vamos então, já sem demoras, passar para o próprio formulário, mostrar-vos o aspecto de um formulário sem entrar em grandes detalhes, porque o tempo já está muito avançado. Portanto, relativamente à própria portal da Comissão Europeia, onde vão entrar na candidatura propriamente dita, se reparar do vosso lado esquerdo, em My Applications, é aí, de facto, que têm que entrar e vão verificar todas as candidaturas que já abriram, todos os formulários que já criaram. Atenção, naturalmente, que tem que depois entrar naquele que indica 210, ADU, Small Scale Partnership in Adult Education. Sabem que aqui podem editar, podem até apagar o formulário, podem verificar o histórico do formulário ou podem partilhar o mesmo com outras pessoas. Portanto, este aqui já estamos no aspecto de como é que deve ser, e aqui entrando na própria candidatura, atenção que o formulário salva automaticamente, portanto não escusam de procurar uma tecla para salvar porque não vão encontrar, ele vai salvando automaticamente, e o que têm que saber é que o formulário tem um menu do lado esquerdo, que vem focando os vários aspectos, não é? E que vão ficando
a verde sempre que estejam devidamente preenchidos. E também serve para conduzir, não é? Aqui neste momento já podemos ver que os anexos, neste caso, este exemplo, não está devidamente preenchido e, portanto, está com um X encarnado. Aqui aproveito também para vos alertar para o espaço em que tem que indicar a Agência Nacional, perdão, tem que indicar a PT01, para que apareça a agência correta. Caso contrário, quando submeterem se porventura não verificarem bem, não é? Rapidamente podem colocar a candidatura numa outra agência. E, portanto, devem fazer aqui, ter aqui alguma atenção para que isso não aconteça. Continuando, o segundo tópico, ou a segunda secção da candidatura, depois do contexto, tem a ver com as prioridades e os tópicos. Lá está, como eu referi, tem aqui as prioridades horizontais e aquelas ligadas à educação de adultos, que forçosamente têm que ticar uma para que o formulário avance. Aqui não está a dificuldade, naturalmente, porque se o próprio formulário está a conduzir, não há aqui grandes dificuldades. Onde é que reside a dificuldade? E por isso é que nós quisemos referir as prioridades. Reside na ligação das mesmas que escolheram ao próprio desenho do projeto, conteúdo do projeto. Tem que haver, naturalmente, uma ligação total. Caso contrário, se vão só ticar para passar no formulário, naturalmente que isso ao nível da avaliação depois vai-se notar, não é? E vão verificar que a vossa classificação poderá não ser aquela que estavam à espera. Ao nível da descrição do projeto, aparecem-vos aqui algumas questões, têm que responder. Depois, ao nível das organizações, também os participantes, os parceiros, a informação que é pedida, lá está, para que o avaliador entenda se faz ou não sentido a parceria, tem que conhecer os parceiros, e é aqui que toda essa informação é dada. Podem ver aqui algumas tipos, os certos a verde e outros a encarnado, significa que há uma parte que já está preenchida na candidatura e há outra que ainda tem que preencher. E vão colocando aqui toda a informação relativa às organizações participantes. Temos aqui o background e a experiência, portanto, é fundamental que o avaliador entenda quem é e o que é que faz a vossa instituição. E um aspecto importante que aparece nesta candidatura, portanto, será algo que provavelmente teremos que também nos focar, tem a ver com o desempenho passado no programa Erasmus+. Aqui vai ficar registado todo o vosso desempenho e por onde é que já apresentaram candidaturas. Ao nível ainda das organizações, há alguns aspectos que não ficam no OID, às vezes questionam porquê, é que isso tem a ver com a própria instituição, porque é que têm que colocar aqui este preenchimento, não vem logo também pré-preenchido, não é? Uma vez que já o fizeram no OID, ou se não está no OID, porque é que não estará, mas são dados sobre a vossa instituição, têm que os preencher, porque senão também a candidatura não avança. Há mais informação aqui, portanto, têm que indicar as pessoas associadas à vossa candidatura. Têm sempre que pensar quem é a pessoa ou as pessoas de contacto, com quem que a agência poderá facilmente estabelecer contacto para alguma questão, e também tem um representante legal, ou vários, tem a ver com a estrutura da vossa organização, mas são dois aspectos, não é? São as pessoas que estão associadas ao vosso projeto que têm que ficar aqui registadas e que depois também serão estas que poderão aceder ao próprio formulário de candidatura, em função dos privilégios que vão sendo dados. Depois há uma parte relativamente à cooperação, como é que vão organizar a cooperação entre vós, e quais as atividades que estão a pensar realizar. Portanto, aqui começa a calhar algumas questões da vossa parte, que é, mas que tipo de atividades? Ora bem, aqui não há uma lista que diz quais são as atividades que são possíveis e aquelas que não são possíveis, que são as elegíveis e não elegíveis. Não. Aqui o que tem que se focar é o que é que eu preciso para conseguir atingir aqueles objetivos. Os objetivos já estão traçados conforme as prioridades que o programa assim definiu, tenho já tudo bem pensado, mas agora o que é que eu preciso fazer para realizar os objetivos? E é aí que vão construindo vão elencando atividades, podem ser de mobilidade, podem ser de formação, enfim, aquilo que entenderem que de facto responde aos vossos objetivos. É aqui que devem ficar elencadas as atividades. E depois vão dando informação quando é que elas vão realizar, à partida, não é? As coisas têm aqui alguma flexibilidade depois na gestão, na implementação do projeto, mas isto são tudo
algo que tem que pensar previamente, quando é que deve ser realizado, qual é a instituição que vai realizar essa atividade, enfim, há aqui perguntas sobre essas atividades. Depois, o que eu queria alertar aqui com esta imagem da candidatura é que, se colocarem um valor que não seja exatamente aquela lump sum que escolheram, tem duas opções, recordo, 30 mil euros ou 60 mil euros, o formulário não vos deixa continuar. Dá-vos aqui uma indicação que diz que tem que ser igual àquelas lump sums. Portanto, significa que, ao elencar as atividades, devem pôr custos aproximados, porque eles têm que bater certo exatamente com as lump sums, senão o formulário não avança. Depois temos as questões relativamente ao impacto e ao follow-up, também que tem que responder. E, por fim, aparece aqui aquelas questões que já referiram atrás sobre o projeto, sobre o sumário do vosso projeto. E aqui apenas para referir que, naturalmente, que há esta elencagem que tem que existir entre os objetivos, atividades e resultados, mas sobretudo também que fiquem com a ideia que será esta a informação que irá ficar numa plataforma, a plataforma dos resultados dos projetos Erasmus+, é uma plataforma que deve ficar, eu já vou também mencionar no final, a mesma, é uma plataforma importante, é onde ficará todo o resumo do vosso projeto e que será depois, pode ser visto, qualquer pessoa de aceder a essa plataforma. Portanto, muito bem aqui redigido, pensado este sumário sobre o vosso projeto. Fazem um download da declaração de honra e inserem na plataforma. Esta declaração de honra é o vosso representante legal que deve assinar, naturalmente. Não esquecer que, para este tipo de parceria, enfim, no âmbito das parcerias, os parceiros têm que assinar um mandato, não é? Para mandatar o coordenador para várias questões que ele aqui é responsável, e que poderão fazê-lo aqui, já, se tiverem, tem ali o download do mandato, uma minuta, vá lá, e que podem já anexar aqui todos, ou então, se não for possível até a altura da candidatura, até o dia 3 de novembro, ter aqui os mandatos, podem fazer, se o vosso projeto for aprovado, a candidatura for aprovada, nessa altura têm que pedir aos vossos parceiros os mandatos devidamente assinados. Portanto, estes são os anexos necessários, são os mandatos e a declaração de honra. São os dois anexos obrigatórios. Depois tem uma checklist que nos orienta para saber o que é que falta preencher, se de facto tem tudo em conformidade. E aqui a informação que também vos queria passar é que este formulário pode ser partilhado com outras pessoas associadas ao projeto ou de outros parceiros. Para isso, naturalmente, tem que estar a combinar a hora em que um liberta e o outro fica com ele disponível. Portanto, às vezes há aqui situações que podem não ser bem entendidas, mas nós estamos cá depois para ajudar. E fiquem também com a informação de que podem dar privilégios para outra pessoa que está associada aos vossos parceiros e a este projeto, possa ler e editar, e até submeter. Portanto, atenção ao tipo de privilégios que concedem aos vossos parceiros. E para o fazer, está aqui esta forma, como é que devem depois também fazer a partilha. O histórico só é importante porque se houver algum problema, naturalmente, tem aqui todo o histórico, não é? Nomeadamente na submissão da candidatura, se fizeram a submissão e ela não ficou submetida, fica aqui a indicação de que houve uma tentativa da vossa parte e, portanto, não pode ser imputada qualquer culpa à vossa organização. Tem o botão lá em cima de submeter, está tudo ok, está a ver, está 100%, não é? Pode então submeter, uma vez que está submetida, deve aparecer com o estatuto ok. Há algumas plataformas também a reter para a procura de parceiros, também têm sido algumas questões que nos têm colocado. Eu coloquei aqui simplesmente isto, eu acho que já tem aqui até bastante para conseguir encontrar parceiros. Tem, quando receberem os slides, o PowerPoint, tem aqui, é só clicar nos links, mas fiquem com a ideia que o primeiro link tem a ver com a plataforma dos resultados dos projetos Erasmus+, como eu já referi, é fundamental essa plataforma, que é onde estão todos os projetos aprovados pela Comissão Europeia e é onde podem tomar conhecimento dos mesmos quando querem começar um projeto, quando se querem inspirar, portanto, verificar o que é que já está feito, até pode ser que já possam utilizar algum daqueles produtos e não precisam de desenvolver, não é? Portanto, é fundamental que façam uma pesquisa aqui. A plataforma tem filtros, conseguem fazer por país, por prioridades, por tópicos, portanto, devem utilizar o mais possível esta plataforma. Depois, a outra situação também que devem saber é que o setor da educação de adultos tem um site criado especificamente para essa comunidade e que foi da responsabilidade da Comissão Europeia, que é a EPAL.
onde também tem um separador próprio para a procura de parceiros. E agora temos uma novidade na EPAL, que eu aproveito aqui também para indicar, que é o espaço Erasmus+. Isto também para vos ajudar na gestão do próprio projeto. E, por fim, também refiro as redes sociais, de uma maneira geral. Se procurarem ou se criarem grupos, também vai ser muito mais fácil, hoje em dia, procurar parceiros. Basta fazerem uma pesquisa na KA2, Erasmus+, no Facebook, por exemplo, vão ver a quantidade de grupos que aí estão. E etc., porque cada um depois pode criar os seus próprios instrumentos e portanto, eles não se esgotam aqui, mas estes foram os principais que eu vos quis mostrar. Muito obrigada, cheguei ao fim. Não temos assim já tanto tempo para as perguntas e questões como eu gostaria, portanto, deixo-vos aqui os meus contactos, aqui um endereço de correio eletrónico da equipa, da KA2, naturalmente, que é composta por mim e pela chefe de equipa, e depois o meu próprio e-mail para poderem responder, para poder responder algumas questões que queiram colocar por essa via. Temos o nosso endereço, o telefone geral e o meu direto, e por aqui fico. Apenas, mais uma vez, recordar a necessidade de vocês se registarem para poder chegar toda a informação a vós facilmente, bem como também para podermos passar-vos se assim precisarem, um certificado de presença e o outro QR Code, que é com o questionário de avaliação. Contudo, no Padlet, como o colega explicou no início, também tem lá estes QR Codes, tem lá links, se não conseguirem utilizar o QR Code. Portanto, utilizem agora, a partir deste momento, vamos dar aberto ao momento das perguntas e respostas, utilizem o Padlet para responder, por favor, ou levantem a mão para colocar a vossa questão. Fico a aguardar da vossa parte. Da minha parte, tá. Muito obrigada. Paulo, conto contigo agora para fazer a gestão das mãos levantadas. Gostaria que houvesse muitas mãos levantadas. Sim. No momento ainda não temos ninguém. Quem quiser é só colocar a mão no ar, por favor. Para depois darmos permissão ao microfone e à câmara. Fui tão clara? Por um lado fico satisfeita, mas por outro fico também na dúvida se não há aí alguma questão que gostariam de ver esclarecida. Força! Vamos tornar este momento dinâmico. Temos agora aqui Carla. Vou pedir. Vou só aqui. O microfone e a câmera. Carla, quando quiser. Só ligar o seu microfone. Bom dia. Olá, bom dia. Bom dia, muito obrigada por esta apresentação, ajudou bastante. A minha pergunta é em relação ao orçamento. Portanto, nós temos que, segundo aquilo que eu percebi, tem mesmo que dar aquela soma, não é? Tem mesmo que dar os 30.000 aos 60.000. Ou seja, nós temos que fazer aqui uma certa adaptação, vamos estimar, vamos incluir valores estimados, é isto? É isso. Para encaixar naquele valor, porque se formos aos valores reais, depois pode não dar aquela conta certa. Lá está, é isso mesmo. Portanto, Okay. tem que conhecer os valores reais para saber se vão para os 30.000 ou os 70.000 e depois também para não se afastarem, para que não caia, enfim, um grande erro no final do projeto. Portanto, os reais eu acho que são sempre importantes para vós. Sim. Para a candidatura, são estimados, efetivamente, né? Porque nenhum valor real vai dar exatamente aquele montante. E, acima de tudo, não se esquecer que da pertinência de cada custo que vai fazer, terá alvo de uma atenção especial do avaliador. Portanto, tem essa flexibilidade para construir o orçamento, não é? Mas depois, onde é que vai incidir a atenção? Provavelmente não será no montante, mas vai ser no tipo de atividade que vai escolher. Sim. E depois, quando justificarmos as despesas, não vai haver problemas se depois as despesas que nós apresentarmos não corresponderem exatamente aos valores que nós colocamos na candidatura? Repare, nós estamos a falar em lump sum. Naturalmente, nós ainda não temos os primeiros projetos neste momento a decorrer para podermos conhecer tudo o que a Comissão Europeia vai estipular em contrato, mas uma coisa sabemos, é uma lump sum. Sabemos que as lump sums, elas não se justificam em função dos documentos de despesa, não é? Uma lump sum justifica-se
em função dos objetivos que estão ou não atingidos. Daquilo que previram, conseguiram atingir ou não, será por aí, não é? Sim. E, portanto, também é outra facilidade que se dá. É um pouco mais flexível, talvez. Sem dúvida. Okay. É isso que se pretende, não é? Nós estamos a falar aqui evitar as barreiras para as pequenas instituições, ou aquelas que têm mais dificuldades em participar no programa, venham participar, não é? Portanto, criamos, há de facto essa grande flexibilidade aqui, sem dúvida, de forma proposital. Obrigada. Obrigada. Mais questões? Olá, bom dia a todos e obrigada pela apresentação. Eu gostaria só de esclarecer aqui relativamente às atividades, foi algo que eu não percebi, ou seja, as atividades somos nós que definimos quais são as atividades que vão ao encontro dos objetivos que temos, ou há uma temos mesmo que ter as atividades de reuniões com parceiros, atividades de mobilidade, como é que é feita essa gestão em termos de organização das atividades? Sim, essa questão, enfim, acho que tem surgido bastante, não é? Porque cria se calhar, quando há muitas regras, também nós barafustamos, não é? Mas tudo está catalogado, tudo está formatado. Quando as coisas são assim tão abertas, também temos dúvidas, não é? E, portanto, mas pensou bem, ou seja, não há de facto aqui nada que diga que a atividade é elegível ou não elegível. O que comanda aqui é a pertinência dessa atividade para atingir o objetivo. Portanto, se for uma atividade, enfim, que acha poderá ser esquisita, mas que se consiga convencer o avaliador que ela é fundamental para o objetivo, então ela vai passar, não é? Portanto, o que comanda aqui é a pertinência da atividade para atingir o objetivo. É tão simples quanto isso. Por isso eu acho que está a pensar muito bem. É isso, a flexibilidade aqui é quase total. Não digo que seja total, porque ela tem que fazer sentido. Portanto, se calhar não vão estar a prever coisas que não sirvam para os objetivos, porque aí o projeto provavelmente não é a atividade que vai ser cortada. Atenção, poderá ser o vosso projeto que não atinge a classificação, porque naturalmente tudo o que é facilitado num ponto, depois é dificultado noutro. Ora, se aqui há uma grande facilidade no desenho do projeto, quando ele faz sentido e há fio condutor, eu acho que poderão ser, obviamente, ao nível da avaliação, premiados. Se começarem a disparar, enfim, e a serem muito, como é que eu ia dizer, assim, querem fazer as atividades, mas não estão a elencar de forma que haja um fio condutor com os objetivos, então aí provavelmente o avaliador não vai ter a oportunidade de dizer este projeto tem qualidade para avançar, mas sem esta e sem aquela atividade. Provavelmente não será difícil que isto aconteça, mas obviamente que isso vai jogar com os pontos que o avaliador vos vai atribuir, mas não há aqui atividades elegíveis ou não elegíveis. Há que façam sentido ou não façam sentido. Pode parecer esquisito, mas é assim mesmo, é para enfim, focar de alguma maneira e para não criar estas barreiras. Está bem? Eugénia, temos aqui mais uma participação. Está registrado como ADAS-BR. O seu nome, quando quiser. Olá, bom dia. Bom dia. Então, mais uma vez, obrigado também pela apresentação, também foi bastante esclarecedora. E só queria fazer uma pergunta, que era, qual é que é o número mínimo, ou se há número mínimo de mobilidades? Por exemplo, com o orçamento de 30 mil euros. Sim, mais uma vez, a pergunta da mobilidade é algo também que acontece, porque nós dizemos que este projeto não é focado nas mobilidades, não é? Este tipo de projeto, nós para isso temos a ação-chave 1, e sim, as mobilidades são fundamentais para que o staff do setor educativo possam receber conhecimento e saberes. Aqui, de facto, não é primordial. Portanto, pode até não haver mobilidades, não é? Agora, seria uma pena se o programa permite. Por isso, focando aqui nas mobilidades, elas têm que fazer sentido, mais uma vez, para os objetivos do projeto, e depois, naturalmente, tem que respeitar as regras do quê? As regras de que estão a enviar e estão a fazer aqui um intercâmbio entre os parceiros, naturalmente não podem pensar em países que não sejam parceiros. Tudo o resto, mais uma vez, como eu vos disse, são livres. A flexibilidade aqui é total, isso não se pode dizer exatamente assim, se calhar, porque têm que cingir aquelas que são importantes para os vossos objetivos.
mas não há aqui valores máximos e mínimos para as mobilidades, não há aqui números mínimos e máximos de pessoas a participar. Agora, reparem, querem colocar todos os vossos aprendentes de uma turma a fazer mobilidade. E já repararam na Lampsana? A Lampsana pode ser só mobilidades, não é? Tem que enquadrar num projeto. Se calhar só mobilidades poderá ser, agora aí depende do que pretende atingir, não é? Mas se for só mobilidades, tem que verificar se isso depois dá qualidade ao projeto ou não. E se tem financiamento, porque são 30 mil euros ou 60 mil euros. Portanto, será que com esse financiamento conseguem dar uma turma, por exemplo, não é? Mas, mais uma vez digo aqui, a criatividade está do vosso lado, desenhem um projeto interessante para a vossa instituição, que respondam a necessidades formativas da vossa instituição e aproveitem ao máximo esta parceria, não é? Portanto, espero não ter dado muita informação para além da que me pediu e ter sido clara ao mesmo tempo. Bastante, obrigado. Obrigada. Atenção aos microfones ligados, eu estou a conseguir ouvir algum barulho de fundo e isso pode atrapalhar depois aqui. Muito bem, muito obrigada, já foi desligado. Mas atenção aos microfones ligados. Temos aqui mais uma questão. Catarina Martins. Só aqui. Olá, bom dia. Bom dia. Eu tenho duas questões e creio e espero que sejam objetivas. Uma é se uma das despesas colocadas pode ser o pagamento a um profissional externo à organização. Ou seja, eu vou desenvolver um programa para os meus jovens adultos e preciso que um profissional externo venha dinamizar umas sessões com eles. Esta é uma questão. E a outra é se pode ser um programa de formação dado pela organização a um público-alvo externo. A organização desenvolveu um método, por exemplo, desenvolveu uma metodologia que acha importante aplicar nas escolas e se pode ser para estas deslocações e para estas atividades formativas. Não sei se fui clara. Sim, na primeira questão devo dizer que, e agora realmente perdi-me, mas tem a ver com, estava-me a dizer, da possibilidade de adquirir um elemento externo para dar formação. Sim, para pagar um elemento externo, sim. Repare, contratação externa, isso também é, enfim, diria que é possível, não há nada, como eu referi, não há nada que seja elegível ou inelegível, não está nada lá no guia do programa Erasmus+, que diga, não é? Agora, o que é que mais uma vez vai comandar aqui? Vai comandar aqui se isso responde a uma necessidade para atingir os objetivos, ponto número 1. Ponto número 2, e poderá o avaliador fazer a seguinte questão ele próprio. Por que é que esta instituição não convidou um parceiro que seja capaz de vir fazer isto? Pronto. Se de facto as respostas que o avaliador encontrar são positivas, o vosso projeto vai ter qualidade para passar com essa possibilidade. Se achar que estão que falta qualidade, porque não pensaram se calhar numa possibilidade que fosse alternativa a contratar elementos externos, não é? Porque isso deve ser visto, diria eu, mesmo como sendo algo fundamental. Ora, se conseguem responder através de uma parceria, porque é que é onde está por aqui elementos externos? Pronto, é um bocadinho por aqui, mas não há, como eu referi, atividades elegíveis ou não elegíveis. Há pertinentes e não pertinentes, não é? Por isso eu tenho que depois ser capaz de convencer o avaliador de que aquilo que estão a fazer é o mais pertinente que há. A segunda questão, que era trazer para a vossa instituição, ou não, seria a metodologia, não é? Quase como que experimentar a metodologia que foi desenvolvida. Percebi bem? Sim. A instituição desenvolveu uma metodologia e gostava de a divulgar e gostava de a pôr em campo em algumas escolas, de alguma forma também para testar e para formar as pessoas que a possam pôr em campo, sim. Parece-me ser uma ideia interessante, não é? Se têm algo que queiram partilhar e é uma forma também de pensarem numa cooperação
europeia, não é? Porque não tentar então partilhar a vossa com outras instituições, não, pode ser outra ou outras, não é? No mínimo são duas a participar, mas podem pensar para além disso e, portanto, acho uma ideia a considerar, não é? Vão, agora, atenção, estamos sempre a falar em projetos transnacionais, não é? Não está a pensar em instituições nacionais, não é? Fazer esse teste, vá lá, ou querer... também podem ter instituições nacionais, atenção, mas depois de ter o critério de elegibilidade cumprido, é o que eu digo, depois de terem no mínimo 2 instituições, de países diferentes do programa, não é? Podem novamente colocar países repetidos. E, portanto, isso pode ser uma possibilidade. Mais uma vez, refiro, a pertinência e a não pertinência é o que comanda aqui para elencar as vossas atividades. Obrigada. Queremos é que realmente sintam que não há aqui grandes barreiras, não é? Têm uma ideia que queriam muito fazer e que o programa possa vos ajudar. Isso é logo o principal. E, portanto, se têm ideias e não têm a certeza, podem falar connosco, podemos fazer uma videochamada, podem ligar-me, podem enviar um e-mail, para nós conversarmos um bocadinho sobre essa ideia. Obrigada, fiquei esclarecida. Obrigada. Neste momento não temos mais ninguém, Jenny. Não sei se alguém quer colocar aqui a mão no ar, fazer alguma questão. Vamos aproveitar, temos 5 minutos, vamos aproveitar. Sim, Antunes, quando quiser. Olá, novamente. Queria só esclarecer uma última questão. Como resultado final, tem que existir um produto, um resultado tangível, obrigatoriamente, algum manual, isso mantém-se? Como? Repare, nós estamos no âmbito de uma parceria de pequena dimensão, não é? O objetivo, como também foi aqui referido, foi trazer novas instituições com pouca experiência ou nenhuma para o programa. Pelo que, naturalmente, nós não estamos aqui com grandes exigências, não é esse o objetivo. Agora, se acham que em 30 mil euros, 60 mil euros conseguem desenvolver algum projeto, algum resultado tangível, não é? Porque recordo que os peritos à hora, enfim, têm um certo valor, não é? Não sei se conseguem fazer com que caiba nesta lump sum, nestas 2 lump sums. Portanto, é de facto possível, como eu referi, não há aqui nada que nos impeça de elencar atividades e resultados. Agora, tudo tem que fazer sentido para o projeto e tudo tem que caber dentro do orçamento. Não, já estão a colocar financiamento próprio, não é? E depois vão ter dificuldade à partida, não sei. Por isso, resultados tangíveis ou intangíveis são de facto possíveis, têm que ter atenção à verba que têm disponível e aos objetivos que traçaram. Obrigada. Nada. Espero que não tenha sido a última questão. Nós ainda temos um pouco menos de 20 minutos, portanto, pensem em mais questões para que, de facto, depois não sinta uma barreira na apresentação da candidatura, não é? Paulo, temos mais alguém inscrito? Neste momento continuamos a aguardar. Ok, Catarina Martins, da PAPCC. Obrigada. Esse montante, os 30 mil ou os 60 mil, será para uso de todos os parceiros, certo? Posso ser uma pergunta assim um bocadinho lá para Alice, mas eu queria mesmo ficar com isto clarificado. É o montante para o projeto, todos os parceiros, o valor que necessitarem é desse montante, certo? Correto. Portanto, nestes tipos de parcerias, aliás, em todo tipo de parcerias na Ação-Chave 2, passa sempre por um coordenador, aqui sobretudo neste setor de educação de adultos. O coordenador é que é o líder do grupo. Agora, o projeto é de todos, eu reforço isso, não é mais do coordenador por ele estar a ter a iniciativa ou por ele estar a gerir a verba, mas tem que haver alguém responsável e a Comissão Europeia, assim, entendeu que seria um coordenador que é o responsável. Ou seja, ele é que submete a candidatura, o coordenador é que submete os relatórios à Agência Nacional e também recebe a verba. Essa lump sum
uma vez que a candidatura é aprovada, vamos ver depois em que termos é que nós passamos a verba, de nós para o coordenador. Normalmente nunca se passa mais do que 80%. Vamos ver o que é que o contrato diz. Como eu já referi, nós ainda não temos projetos destes a decorrer, portanto, estamos todos a aprender, não é? E efetivamente, a governadora tem aqui por isso é que, supostamente, quando fizerem a gestão do orçamento, porque cabe à parceria gerir o orçamento, mas depois é o coordenador que se responsabiliza, verificar como é que o distribuem, não é? O coordenador provavelmente poderá ter aqui um peso um bocadinho diferente, porque ele tem a responsabilidade toda, não é? E, uma vez que recebe a verba da Agência Nacional, ele depois, em função daquilo que a parceria definido como responsabilidades... Estás bom? Ok, obrigada. Obrigada também por perguntar. Paulo, mais alguma pergunta? Ana, se tiveres alguma questão que queiras também colocar? Estava aqui à espera de uns segundos de silêncio, não quero estar a avançar com as minhas perguntas, mas naturalmente não há aqui perguntas dos participantes. Gostaria de eu própria também poder dinamizar e ajudar certamente com algumas perguntas e avançando com algumas perguntas que poderão ser também dos restantes participantes. E posso-te perguntar, Eugénia, se posso apresentar mais do que uma candidatura nesta ronda, apesar de já ter submetido 3 candidaturas à primeira ronda. É possível ou não? Sim, esta questão é uma questão, naturalmente, nós estamos aqui a colocá-la porque surge muitas vezes, não é? E, portanto, é muito pertinente. Naturalmente que uma instituição pode ter vários projetos, mesmo como coordenador, não precisa ser só como parceiro, mas, de facto, a participação, como repararam, pode ser variada, quer em termos de coordenação, quer em termos enquanto parceiros. Portanto, podem ter aqui uma participação alargada. Pelo que podem fazê-lo. Agora, alerto para uma coisa. Não podem ter projetos aprovados com a mesma parceria. E com, obviamente, um projeto igual. As agências nacionais têm que fazer a verificação de 2 situações: duplo financiamento e múltipla submissão. Ou seja, entre nós, as agências do programa, as agências nacionais que gerem o programa Erasmus+, vamos verificar se há projetos que tenham exatamente o mesmo texto, não é? Se assim acontecer, nós consideramos que é múltipla submissão, todas caem, sem exceção, quer em Portugal, quer noutros países, e o duplo financiamento, ou seja, mudaram ali um texto, não é exatamente igual, mas os resultados, aquilo que querem atingir é a mesma coisa, e, portanto, há um duplo financiamento para a mesma coisa, não é? Pelo que os projetos aqui também caem, todos de Portugal e os de outros países. Portanto, muita atenção. Como eu referi logo no início, podem ter uma participação alargada, desde que respeitem esta regra. Não é possível ter o mesmo projeto aprovado, nem é possível terem a mesma parceria, porque nós queremos, lá está, diversificar a participação e daí resulta, não é? Que a junção das diferentes valências nas parcerias é que torna isto enriquecedor, não é? E criativo. Espero ter respondido, Ana. Respondeste, sim, senhor. Muito obrigada. Eugénia, falaste aí na dimensão mínima da parceria. Posso apresentar uma candidatura só com um parceiro, não é? Neste caso seria a minha instituição, mais um outro parceiro de um outro país distinto. É aconselhável, é recomendável apresentar um projeto com dimensão mínima da parceria, ou se tiver, porventura, uma candidatura com mais 7 parceiros de países distintos, terá mais pontuação na avaliação de qualidade? Também mais uma questão que normalmente nos surge, não é? Lá está. E que nós teremos todo o gosto agora em esclarecer quem
realmente tinha esta dúvida e nem tinha dado conta, aí quem está desse lado. Naturalmente que o número mínimo de parceiros é um critério de elegibilidade, não é? Antes dos critérios que eu indiquei de avaliação, há critérios de elegibilidade. E um deles, logo fundamental, não é as instituições estarem no âmbito da educação de adultos, mas sim instituições legalmente constituídas para participar nesta ação. Portanto, atenção também a isso. Quanto ao número, o mínimo, uma vez que está cumprido, são 2 instituições dos países do programa, mais uma vez repito, também fica cumprido, não é? Agora, tem que ver 2 coisas. Tem que ver se tem que gerir alguns riscos, devem considerar alguns riscos quando estão agora a redigir ou construir o vosso projeto, pensar no que é que pode acontecer para que isto não chegue ao fim, e um deles, efetivamente, poderá ser algum problema com uma instituição que tenha que desistir, não é? Ou incompatibilidade com a parceria, por exemplo, não é? Ora, se isso acontecer, o que é que aconteceria ao projeto? Ele caía, porque só tinham 2 parceiros, não é? Por isso, devem ponderar se querem só ter 2 parceiros ou não, por este motivo. E não pelo motivo da qualidade. Efetivamente, um projeto de 5 parceiros versus um projeto ou uma candidatura, enquanto não for aprovada, nós chamamos de candidatura, de 2 parceiros, não vai pesar mais só porque um tem mais parceiros do que o outro. Agora, o que é que pesa? Naturalmente que temos que ver os objetivos. Se este projeto teria feito face aos objetivos que estão a definir, teria sentido terem posto mais parceiros, se numa outra candidatura há forma de comparar isso, não é? Alguns objetivos semelhantes, em que conseguiram tornar a parceria mais enriquecedora, naturalmente a parceria poderá ter mais pontos se tiver mais parceiros. Mas agora imagine, vão construir uma parceria enorme, quase todos com as mesmas valências, e temos uma parceria de 2 parceiros com valências diferentes que se complementam muito bem. Se calhar, obviamente, que a parceria de 2, não é, estará a responder melhor do que a parceria de 5. Portanto, como vê, isto passa muito pelos critérios de qualidade, e mais uma vez eu sublinho que devem ler com atenção esses critérios. Se verificarem no manual, ou mesmo no guia do programa também já tem mais alguma informação, naturalmente no manual do avaliador tem a informação mais em detalhe, devem conhecer o que é que o avaliador vai analisar, há sempre uma ponta de subjetividade, para saber o que é que devem responder. E, efetivamente, esta indicação de que mais parceiros versus menos parceiros não deve ser por aí realmente a vossa decisão, mas sim as valências dos mesmos, face aos objetivos. Ana, estás sem som. Eugénia, então, tenho aqui, se calhar, eu tenho aqui uma pessoa que está com a mão levantada, Carla. Quando quiser, a Carla pode falar. Exato. Sim, Carla? Eu não estou a ouvir, provavelmente não terá... Pronto, já ativei o som, já me estão a ouvir, não já? Sim. Pronto, Agora... então é o seguinte, na sequência daquilo que a doutora estava a dizer, poderia fazer sentido no âmbito de um projeto cujo objetivo é desenvolver uma rede de cooperação bilateral entre 2 países num determinado âmbito, não é? No âmbito que é o nosso objetivo, faria sentido pôr Portugal e 2 instituições do mesmo país, visto que o objetivo é estabelecer relações entre esses 2 países? Por exemplo, Pode. um dos objetivos também é poderem criar redes, não é? Poderem, as redes, subentende-se quando lemos os objetivos da ação, aumentar a dimensão europeia na vossa instituição, na vossa região. Ora, se querem começar por um país, não é? E querem implementar esses contactos num país sob uma temática relacionada com a educação de adultos, por que não? Sim, faz sentido, até podia pôr mais outros, se calhar, no mesmo país, não é? Portugal e 3 instituições de outro país, por exemplo. Tem que conhecer o avaliador externo de que isso faz sentido. Sim. Mais uma vez, não é? E
Ok. Estava só com receio que houvesse alguma regra em relação a isso, que não fosse possível. Ok. E aqui as regras são muito poucas para as parcerias de pequena dimensão, porque lá está, nós queremos eliminar as barreiras, queremos que participem, não é? Mas não de uma forma que não tenha lógica. Claro. Portanto, tudo o que pensa é possível, tem qualidade, não sei. Tem que construir, tem que fazer o desenho do projeto, não é? Dizer que nós temos que começar pelos alicerces, tal como uma casa. Ou seja, vamos ver quais são as necessidades para o meu projeto. Quem é que eu quero participar num projeto de educação de adultos? Eu, se calhar, até nem faço parte da educação de adultos, não sou uma instituição ativa na educação de adultos. Por que é que eu quero participar? Porque a minha valência para o setor é importante. Imaginemos uma entidade que é um foro digital, não é? E que tem a preocupação em tornar os cidadãos mais interventivos, cidadãos mais ativos, eles vão querer procurar, se calhar, instituições de educação de adultos para participar numa parceria, isso também com instituições fora do país, para poderem melhorar as competências digitais dessas pessoas. Ou instituições de educação de adultos que queiram inovar nas metodologias, não é? Nas ferramentas, e essa instituição que não tem nada a ver com a educação de adultos, mas sim com o digital, vai ser importante para entrar, em vez de estar em contratualizar serviços, não é, para o digital, vão procurar o parceiro, e como parceiro, e essa instituição também terá que ponderar se lhe interessa ou não participar, vai conseguir entrar neste projeto, vai ter contactos com a Europa e também vai internacionalizar-se com certeza mais facilmente por aí. Portanto, todos ficam a ganhar. E o próprio programa também foi utilizado de forma correta. Porquê? Porque tornaram o setor da educação de adultos melhor, porque essas instituições de educação de adultos ficaram com uma rede internacional, europeia, construída, ficaram com abordagens e ferramentas digitais mais corretas e fortes para poderem apostar nesse sentido, não é? Sim. Obrigada. Nada, obrigada por ter feito a questão. Então, com esta informação toda, mais uma pergunta? Ainda temos 4 minutos. Podemos... Bem. Se vocês não têm, nós temos. Exatamente. Eugénia, estava a pensar apresentar uma candidatura com França, Espanha e o Reino Unido, mas não percebo muito bem agora com a saída do Reino Unido se eles são elegíveis para financiamento, se é igual ao que era ou se eles têm algum estatuto especial. Pode explicar, por favor. Essa pergunta tem uma resposta muito simples, não é? O Reino Unido pode ou não participar numa parceria de pequena dimensão? Não é? Tal e como eu já referi, esse país passou a ser um país parceiro e os países parceiros não participam nas parcerias de pequena dimensão. Portanto, quem realmente tiver intenções de trabalhar com o Reino Unido deve ponderar numa parceria de cooperação. Pelo que eu penso que a resposta... Sim, a resposta é bastante simples. Claro, obrigada. E uma última questão. O facto do termo lump sum ou montante fixo de 30.000 euros a 60.000 euros ser de facto as duas únicas opções, nós precisamos de apresentar comprovativos financeiros, é-nos transferida enquanto coordenador, se a candidatura for aprovada, o montante todo para nós, é por tranches, como é que eu faço a transferência entre parceiros? Se calhar estou a fazer muita pergunta, mas eu depois posso... Não, essa pergunta, de alguma maneira, já foi também levantada por alguém da audiência, mas eu queria complementar, portanto, eu já dei a resposta, não é? Dizendo que o coordenador é o responsável, tem que depois distribuir o orçamento em função daquilo que recebe da agência em função do que os parceiros acordaram também, enfim, isso já foi dito. O que é que eu não disse aqui? É que, para projetos desta pequena dimensão, os aspectos financeiros que têm que, de uma forma, apresentar junto à Comissão Europeia, também foi minimizado este aspecto. Ou seja, para projetos de mais de 60.000 euros, é normal a Agência Nacional pedir-vos, quando não são entidades públicas, há aqui distinção entre elas,
é normal a Agência Nacional fazer uma avaliação da capacidade financeira, para ver se aguenta ou não com a gestão da verba que vamos passar. Mas nestes projetos, como são abaixo dos 60 mil euros, não é? Não há aqui também grandes obstáculos neste campo. Ou seja, instituições pequeninas, com orçamento pequenino, com poucos recursos, nós queremos que elas participem e não vejam aqui no programa uma barreira à participação. E, portanto, não há nada a apresentar. Eventualmente, quando nós temos que nos passar a verba, terão que apresentar alguns documentos, e isso irá ser visto o quê? À semelhança do que tem acontecido no passado, poderá ser preciso enviar registros criminais, poderá ser preciso enviar certidões de não dívida, eventualmente isso poderá ser necessário, mas não há, de facto, esta necessidade de fazermos uma avaliação da capacidade financeira. Portanto, instituições com orçamentos pequeninos, por aqui, podem ficar descansados, têm que pensar num projeto de qualidade. Muito bem, eu estou muito esclarecida. Eu queria só, pronto, se calhar não vou ter tempo de apresentar a candidatura até ao dia 3, porque ainda não tenho nenhum parceiro. Acha que posso amadurecer a minha ideia e apresentar para o ano? Qual é a próxima deadline de candidatura, se não for este ano 2021? Muito bem, e quase a título de terminarmos a sessão, ficar aqui a indicação de que, se não conseguirem preparar até o dia 3 de novembro a candidatura, ficaríamos muito tristes, naturalmente, mas as oportunidades continuam. Portanto, nós só estamos no primeiro ano desta nova geração do programa Erasmus+. Temos depois mais 6 anos para nos criar oportunidades e, portanto, normalmente, como eu já referi, este tipo de ação de parceria tem 2 rondas. Portanto, no próximo ano é expectável que contem com as mesmas 2 rondas. Têm que estar atentos ao quê? Eu também já referi, ao convite à apresentação de candidaturas que a Comissão vai lançar, e vai lançar onde? No Jornal Oficial da União Europeia. E também irá estar, obviamente, no site da Comissão Europeia, no site da Agência Nacional, portanto, verificar as novas datas para a apresentação da candidatura. Nós esperamos que ali no mês de abril, finais de março, abril, seja a data do limite para apresentarem a candidatura, mas isto são apenas uma especulação, tem que efetivamente ficar a aguardar pelo lançamento do novo convite. E, naturalmente, depois a outra ronda poderá também ser por esta altura ou mais cedo. Por causa do Covid e desta pandemia, as datas foram elas todas atrasadas. E, portanto, achamos que para o ano poderá ser um bocadinho mais cedo. Não sabemos, estejam atentos, mas não percam realmente a esperança de que, se agora for muito em cima do dia 3 de novembro, que não tenham mais oportunidades. Vão ter, só têm que estar atentos e estar sempre em contacto connosco, visitarem esse Padlet que foi criado com o mapa para conhecer as instituições nacionais e pensar também com elas projetos transnacionais e estarem sempre aqui ativos para não vos faltar nenhum tipo de informação e assim perderem as oportunidades. Muito bem, muito obrigada, Eugénia. Espero que, obviamente, este teatro ensaiado entre as colegas que tenha também sido útil para os restantes participantes, porque a dúvida de um normalmente é a dúvida de outro. Eu não tenho mais perguntas, até porque também já finalizamos, ou estamos a finalizar esta sessão. Também não houve muitas perguntas no Padlet, 2 ou 3, mas se calhar é bom sinal que a sessão foi mesmo muito esclarecedora. Eugénia, da minha parte, se não precisares mais de mim, despeço-me e até uma próxima oportunidade. Não sei se o Paulo quer dizer alguma coisa ou tu fechas a sessão. Se o Paulo não tem nada a acrescentar, eu posso. Não tenho nada a acrescentar. Só despedir e desejar boa sorte para as candidaturas. Resta-me então agradecer a participação de todos vós, a participação desta equipa da Agência Nacional que me apoiou na realização desta sessão de divulgação, de apoio, e
estar disponível por outros meios para qualquer contacto da vossa parte. Muito obrigada por terem vindo e até uma próxima oportunidade.